Boa tarde, estamos iniciando aqui mais um programa Brasília em Pauta. Ué, mas era Brasília em Debates. Ocorre que debates dá uma conotação de quase briga, não dá? Então, o seguinte, Brasília em Pauta porque os convidados vão discutir a pauta proposta, tá bom? E nesta edição eu trago aqui, como tenho feito, não se pode ainda falar na Brasília que queremos para amanhã, da Brasília que temos, que é o escopo do programa, e continuando na questão dos ataques, entre aspas, sociais do Covid-19. Um assunto que eu não tinha trazido ainda e trago agora, nesta edição, de alto interesse público, todo o DF e a região, é a questão das mensalidades escolares das escolas particulares. Um assunto muito importante. E eu tenho a honra de ter presente aqui no estúdio a professora Amábile Passos, minha amiga de muitos anos, que hoje é presidente da Federação Nacional, né? Vice-presidente. Vice-presidente. Mas aumentei um pouquinho, mas tá bom. Presidente tá bom. Eu já fui presidente, não é? E vamos ser também, está aí com vocês, na videoconferência, em casa, na boa, no home office, o meu querido amigo Sintra, Antônio Carlos Sintra, que é defensor público e do Conselho de Defesa do Consumidor. Tudo bem, Sintra? Tudo bem, Jair. Obrigado pela oportunidade de poder conversar num assunto tão importante com você. Obrigado, é meu. Professora Amábile, e aí? Tem uma celeuma, né? Uma celeuma, em primeiro lugar, os pais não estão muito bem informados ainda, né? Como será essa coisa das mensalidades. Nós vamos discutir isso aqui, claro, com a ajuda do Sintra. E um outro patamar diz o seguinte, as dificuldades das escolas, as dificuldades dos pais, quer dizer, ambos estão com dificuldades, né? E também o pós, isso tudo, né? Como é que vai ficar? Eu gostaria de, inicialmente, que a Amábile nos dissesse aqui esse projeto que a Câmara Legislativa aprovou em primeiro turno, né? Por enquanto, primeiro turno. Pelo menos me disse o Rafael, o presidente, esses dias. Ainda vai discutir mais? Esse projeto satisfaz as escolas? Parece que não satisfaz os pais. Qual é a sua impressão? Bem, eu quero desejar a você todo sucesso aqui. Obrigado. Com o Brasília em Pauta. Eu acho que a nossa cidade precisa de espaços como esse, que é mais um espaço de construção. Quero te agradecer imensamente a sensibilidade de tocar na educação. A educação, você sabe, é o que a gente tem de mais precioso, sobretudo porque a gente trata do futuro do nosso país. E todos nós devemos falar sobre educação o tempo inteiro, né? Então, acho muito oportuno e sempre que você precisar falar sobre educação, a gente vai estar disposto a te ajudar a construir. Né? Será convocada, não tenha dúvida. Obrigada, né? Eu quero cumprimentar o Sintra, né? Lá na casa dele. Que Deus te abençoe aí, muito sucesso para você e para sua família também. Bom, a gente foi pego no contrapé com essa Covid, né? Evidentemente, não é uma situação que as escolas tenham gostado, provocado e nem tenha sido iniciativa das escolas. Nós não escolhemos isso. Nós fechamos as escolas, tanto públicas quanto particulares, de uma noite para outra. Não tivemos tempo nem um dia de conversar com as crianças, de explicar para as crianças o que ia acontecer. Foi no decreto, né? Foi por um decreto, na quarta-feira à noite, e já na quinta-feira não trabalhamos, nem na sexta, e não tivemos essa oportunidade. Como educador, isso ficou como um vácuo. Desculpa, mas mereceria um aviso prévio. Pelo menos para a gente poder conversar com as crianças, explicar, né, o que vai acontecer, né, por que a gente teria que se afastar socialmente, por que elas teriam que ser privadas da escola, porque toda criança gosta da escola, né? Nós não tivemos esse tempo. Depois também não tivemos tempo de conversar com os pais. Também não tivemos tempo, porque assim como nós, os pais também amanheceram o dia com a notícia de que a gente estaria interrompendo o nosso período letivo. Poxa. Né? E também não tivemos tempo até de nos preparar para um eventual fechamento da escola. Que eu estou dentro de escola toda a minha vida, porque eu trabalhava ou estudei dentro da escola, nunca saí de uma escola, nunca passei por uma situação como essa. Evidentemente, você tem que ter soluções que você não amadurecia, não estava amadurecido. Então, a gente tem aí 3 frentes que nos foram muito caras e pesadas, né? Com as crianças, porque não conseguimos explicar, com os pais, porque também não tínhamos uma resposta, né? E conosco mesmo, quer dizer, o que nós faríamos? Porque
a sociedade não pode prescindir da escola. A escola, ela é fundamental para uma sociedade continuar. E eu estou falando da pública e da particular. A particular é uma opção da família, né? Ela foi criada para ser uma opção. Hoje ela é a única, por conta do poder público que abandona a escola pública. Então, acaba que as famílias têm como parceira única a questão da escola particular, né? Então, nós tivemos que construir uma solução para manter, de alguma maneira, as crianças conectadas, porque, evidentemente, sabemos que as crianças estão sofrendo, crianças e adolescentes. Nós sabemos que o sofrimento das crianças e dos adolescentes também causa sofrimento nas famílias. E tivemos que nos adaptar. Por quê? Você pergunta, vamos dispensar todo mundo, demitir todo mundo, vamos desmanchar a escola? Mas daqui a um mês, nós vamos precisar da escola de volta, né? É o caso da educação infantil. Quer dizer, se você hoje desmancha as escolas de educação infantil, amanhã a sociedade vai precisar, porque os pais precisam retornar, né? Uma escola não se monta muito rapidamente, porque você tem todo um envolvimento de proposta pedagógica, você tem que, na realidade, treinar os professores, os funcionários dentro da proposta pedagógica, que é diferente de escola para escola. Então, foi muito complicado. E aí vem, então, a questão da parte financeira, quer dizer, como é que nós vamos tocar essa questão? Mas essa questão eu quero que você aborde depois. Tá bom. Eu quero ouvir o Sintra. Você fez uma digressão importante dessa questão toda aí que me pautou, viu? Sintra, foi meio inopinada essa decisão, sem um aviso prévio. Quer dizer, o bichinho do Covid não deu tempo para o governador avisar, para as escolas tomarem uma providência. As famílias, consumidores, você é um defensor na sua condição profissional, ficaram perplexos também. Quer dizer, a partir de amanhã não vai mais na aula. Como é que você interpreta isso inicialmente, Sintra? Jair, é muito importante nós pautarmos essa questão numa ótica da solidariedade. Eu achei bastante relevante o que a professora Amabilis colocou, do interesse que não é só das escolas, mas é também do consumidor. Eu queria parabenizar os professores, porque nesse período todo agora, que eu já estou vivendo um pouco da experiência do que seria home office, e também o que é homeschool, é muito, mas muito difícil saber lidar com os dois ao mesmo tempo. Eu escuto alguns colegas que são partidários dessa história do homeschool e eu tenho vontade hoje de dizer para eles, olha, hoje eu vivi, não é fácil, precisa ser vocacionado. Eu valorizo hoje a pessoa do professor de uma forma única, muito diferente do que eu tinha antes, e eu bato palma para esses profissionais que têm o dom, que têm a paciência, que têm a didática. Não é fácil ensinar para crianças. Essa é uma situação que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil prevêem. Eles colocam como a ideia da teoria da imprevisão ou teoria da base objetiva e que essencialmente trata de circunstâncias em que o fato superveniente vem alterar aquilo que inicialmente foi contratado entre as partes. É muito importante ter em mente a consideração da professora Amabilis quando ela fala sobre a necessidade do consumidor compreender a importância da existência e permanência da existência das escolas. Veja, se não houver uma perspectiva de solidariedade nesse momento, o que nós teremos serão escolas fechando e futuramente vai diminuir o nível de concorrência, o que é ruim para a competitividade, para a ideia dos preços. A gente sabe que do ponto de vista de um capital livre, é necessário que haja muitas escolas competindo entre si para que o preço diminua. Então, falar em colaborar com as escolas é também interesse do consumidor. E a Defensoria está muito atenta a isso. Eu tenho trabalhado isso no nível nacional, junto com outras defensorias. Já elaboramos uma nota conjunta que esperamos encaminhar para os órgãos específicos a tratar o assunto. Também elaboramos hoje saiu uma nota junto com a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, tratando sobre a repercussão agora específica da lei distrital. E digo também, Jair, que no começo dessa lei, a Defensoria foi convidada para participar da elaboração do projeto. O texto enviado pela Defensoria foi profundamente errado e deixou algumas lacunas. E é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para tratar dessas lacunas.
falar como que isso pode agora ser resolvido, em especial, e eu não quero me estender muito, mas eu já deixo o gancho, sobre a videoaula. Como que nós podemos agora mensurar, do ponto de vista contratual, quanto vale a videoaula para uma criança, quanto vale uma videoaula para um adolescente, quanto vale uma videoaula para um estudante universitário? Interessante você estar falando. Eu estava aqui, eu olhei para a professora aqui, poxa, você agora jogou um bolão, viu? Professora Amabile, como é que vai mensurar isso? É incomensurável, imensurável, muito boa a sua né? fala, né, Sintra, sobretudo em favor da escola, né? Bem interessante essa colocação do Sintra, né? Isso é imensurável, quer dizer, nunca a gente imaginou usar uma plataforma para intermediar o ensino e aprendizagem na educação básica. Existe uma previsão para o ensino médio dos itinerários profissionais poderem ser parcialmente numa plataforma. Agora, você não tem isso, nunca a gente teve isso, nem como pensamento de usar a aprendizagem das crianças por meio de uma plataforma. Porém, a escola particular não está trabalhando com videoaula. Videoaula acho que é a escola pública. Nós estamos trabalhando com plataforma, com os alunos tendo aula com seus professores, na sua turma. Então, ele entra, ele enxerga o seu professor e os seus colegas, dando continuidade aonde ele parou. Então, não é uma aula que é filmada e depois colocada dentro das casas. Pelo contrário, é o professor dando aula. Aí, eu concordo com o Sintra, o professor, de fato, é um herói, porque os professores da educação básica não têm essa formação de ensinar intermediado por uma mídia. Então, nos primeiros 15 dias, que foi o primeiro decreto do nosso governador, os professores foram aprender a ensinar intermediado com uma videoaula, né? Evidentemente que recursos como você trazer um vídeo, você fazer um tour dentro de um museu, você fazer uma simulação de laboratório, você ler um livro, escrever um texto, essas coisas já acontecem dentro da escola, mas ela não é 100% do tempo. Então, foi todo um aprendizado. As escolas que não tinham uma plataforma, elas tiveram que fazer parcerias, que foram parcerias caras. Aí houve um investimento. Muito. Essa é a questão, né? Muito. É interessante porque no meu caso, no caso da minha escola em particular, eu precisei contratar várias pessoas para poder ajudar essa parte da formação com o professor e também para poder estar durante as aulas, né, trabalhando para que nada aconteça, porque a internet, você sabe, ela cai, essas coisas todas, né? E você ainda tem o fato das crianças pequenas, né? Então, esse atendimento que a gente quer dar, não é nem o fato de contar um não de eletivo, nós não estamos preocupados com isso. O que a gente quer é conectar, porque o que chega para as escolas particulares é que as crianças muito pequenas estão com depressão. As crianças de 3, 2 anos estão com depressão. Por estar não em casa. Querem comer, não querem dormir, entende? Algumas falam, não, eu quero ficar quietinha, eu não quero sair do lugar, entende? Porque elas estão confinadas, né? Claro. E elas não conseguem entender. Então, na hora que ela consegue pelo menos se conectar com aquilo que ela tinha como legal na vida dela. Para elas, a escola é uma festa, né? É claro, hein? né? Pegar a van, pegar o ônibus, pegar o carro do pai, o colégio. As crianças gostam da escola, podem não gostar de estudar, mas gostam da escola, né? Não é? Entende? Então, mantê-las conectadas, né? Quer dizer, ou seja, a esperança, né? Que eu tenho certeza que a commodity mais cara hoje para as crianças e para o jovem é a esperança. Então, a gente tem que educar para a esperança. E o que leva a esperança para o jovem, para as crianças, são seus professores. Claro. Entende? Seus professores, e isso é a magia de ser professor. Você tem uma conexão com o aluno que dá a ele esperança. Então, quando ele está lá vendo o professor dele de física ou a professora do Infantil 2, para ele é esperança, né? E para ele vai passar mais rápido do que para a gente todo esse período. Claro. Sintra, vamos entrar na parte financeira, que é muito importante para todas as famílias e também para o lado das escolas, obviamente, que investiram, a professora acabou de falar isso, mas qual é a sua posição com relação a essa postura, oposição a esse projeto, está em discussão ainda na Câmara Legislativa, em vias de ser aprovado, segundo turno, essa coisa toda, para facilitar
o pagamento das mensalidades? Como é que você particularmente, como defensor público, tem atuado neste particular? Jair, a verdade é que esse projeto não resolve o ponto central da questão. O projeto que antes vinha sendo discutido com a colaboração da Defensoria Pública tratava essencialmente da questão do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. De uma forma bem simples, o que ele diz? Ele diz que quando o serviço não é entregue da forma contratada, é necessário que haja um abatimento proporcional do preço. E aí eu volto a frisar que eu gosto sim da nomenclatura videoaula. Videoaula. Para criança é diferente. Eu tenho sustentei isso no projeto, sustentamos na nota conjunta com a ASPA hoje, que o tratamento dado para uma faculdade, um estudante universitário, é diferente. É claro que o aluno adulto tem condição de colaborar agora com esse momento difícil pelo qual todos passamos, assistir uma aula e conseguir atingir os mesmos objetivos que tinha talvez uma aula presencial. Agora, o que acontece com uma criança pequena? Eu dou o exemplo do meu filho, que tem 6 anos. Eu tenho que entrar com ele toda tarde. O ambiente é virtual, é verdade, é com a mesma professora, é com os mesmos alunos, mas a interação é completamente diferente. A professora não tem condição de andar pela sala e verificar se o que ele está fazendo é correto, ela não tem condição de corrigir porque ela não vê o que ele está fazendo. Ele tem dificuldade em interagir com o computador, porque ele tem 6 anos, portanto eu tenho que ficar do lado. A minha vida, que antes era deixar meu filho na escola e poder me dedicar ao trabalho, hoje é completamente diferente. Eu preciso trabalhar hoje até meia-noite, porque eu não consigo utilizar o meu período da tarde todo para cumprir as minhas atividades na defensoria. Em outras palavras, hoje eu sou um professor assistente, eu auxilio em meio a tudo aquilo. O serviço que os pais contrataram, portanto, é diverso daquele que está sendo entregue. Claro, mas o artigo 3º... Interessante que você coloca. Aliás, a professora Amabile fazia algumas observações aqui comigo na sua fala. E ela vai se expressar sobre isso, acho interessante, logo depois do intervalo breve que nós vamos fazer. Brasília parou, mas a vida está em movimento. E nós que temos esta belíssima história de coragem e otimismo, estamos silenciosos hoje, mas temos muito para mostrar. Somos a força de trabalho que em 1000 dias construiu a nova capital do Brasil e ampliou as fronteiras nacionais. Unimos norte e sul, leste e oeste, integramos o país. Entre as asas e eixos de Brasília, pulsa o coração candango, feito de força, fé e coragem para construir e realizar. Somos muitos, somos fortes, temos muita história para contar. Esperança é a nossa bandeira, determinação é a nossa força. Então vamos juntos, dar a volta por cima e viver todos os sonhos que pulsam no coração candango. Paulo Otávio, 45 anos. Brasília, 60 anos. Os sonhos candangos vivem em cada um de nós. Professora, depois que o Cintra colocou a situação, né, a posição dele com relação à defesa do consumidor, fez o exemplo doméstico, inclusive, e a questão financeira, como é que os colégios, como é que a comunidade, né, das empresas de colégio privado está vendo isso? Qual é essa solução? Afinal, a Câmara está votando um adiamento lá, essa coisa. Como é que vocês veem isso? Na realidade, tudo é inconstitucional, porque a questão da mensalidade, ela é constitucional. Então, todas as leis que se fazem dentro dos estados, ela acaba sendo inconstitucional. Então, você pode questionar isso, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é manter um acordo com a família. Então, a gente diz, olha, as famílias que têm, de fato, uma necessidade, elas devem procurar para quem elas tomaram o serviço e fazer um acordo. Está todo mundo aberto para fazer o acordo, entende? Porém, o que nós não podemos mexer é na nossa planilha, porque essa planilha que funciona como o que a gente chama de mensalidade, que na realidade é uma anuidade, né? A gente já tem o cálculo, já tem tudo programado, 70% dos custos de uma escola é com o pessoal, isso se uma escola está bem, com salários e impostos,
70% que uma escola fatura hoje ela realmente é salário. Se a escola optar por demitir, então ela pode abaixar bastante, substancialmente, o custo dela. Caso contrário, ela não tem como abaixar. Luz, 2%, 5%, se a instituição é muito grande, não há essa economia. E depois, tudo vai ser reposto. Quer dizer, as escolas vão trabalhar com reposição. Existe uma lei nacional, que é maior do que a distrital, sim, né? Sim. Em que nos dá, não é uma obrigação, mas nos diz, olha, você tem que cumprir com as 800 horas que a LDB prevê. Sim. Né? As escolas particulares já trabalham com muito mais do que isso. Então, a partir do retorno, que a gente imagina que é dia 1º de junho, de acordo com o governador, né? A partir daí, todas as escolas já têm um calendário com as reposições, usando sábado, usando feriado, aquilo que a gente chama de ponte de feriado, que você termina, né? Não utilizando mais férias de julho, nem recesso de julho. A gente tem alguma coisa na convenção coletiva que a gente vai ter que respeitar, e indo até depois do Natal. Então, a gente imagina que a gente conseguirá realmente repor essas horas nesse período, né? Nem sendo necessário contar como atividade a questão online. A atividade da questão online ela é importante para manter o aluno conectado e manter ele com a esperança de vida. Sim. E da escola pulsando, porque a escola precisa pulsar. A escola precisa pulsar. A gente não pode deixar morrer. A gente não pode falar, pô, essa crise acabou e fechou escolas. Né? Sim, claro. Depois a gente tem como repor. Então, eu tenho acompanhado pelo sindicato, que aqui muito bem conduzido pelo professor Álvaro, as escolas todas estão usando sábados. Né? E tem escola que, para os maiores, vai usar o sábado o dia inteiro. Me permita, quer dizer, então, o Álvaro colocou ali, na defesa do consumidor, obviamente, é uma questão, né, para ser considerada, que o consumidor, o pai do aluno, paga X por um serviço X. Continua pagando X por um serviço X menos 1, vamos dizer assim. Não, isso será, com as reposições, isso vai ser a compensação será assim, no entendimento das escolas? Sim, vamos dizer assim, a sua equação está certa. A reposição vai ser X mais alguma outra coisa, né? Mais 10, sim. Né? Porque, de fato, a gente vai ter que trabalhar. As escolas terão a reposição nos sábados, algumas terão, além dos sábados, a extensão do período, quer dizer, vamos supor, a aula termina 1, vai terminar 15 para as 2, a aula termina 6h30, vai acabar 7h20. Sim. Então, todas essas são as possibilidades que as escolas vão poder ter, cada uma dentro da sua realidade, né? Conversando, evidentemente, ouvindo a necessidade da comunidade. Tudo isso vai ser reposto, né? E volto a dizer, não foi uma situação que a escola procurou. Nós estamos, junto com o governo, junto com a sociedade, buscando amenizar tudo isso. E não queremos que o custo da aprendizagem seja maior. Perfeito. Entende? Agora, evidentemente que nós precisamos equacionar. E por isso nós dizemos, se a família tem uma dificuldade, ela deve procurar o tomador de serviço e deve colocar isso. Porque eu tenho certeza que está todo mundo sensível a isso. O que a gente não quer e não pode fazer é uma coisa linear para todo mundo, claro. Porque aí, de fato, quebra. E aí a gente tem que fechar a escola. E lamentável que tem pouca informação, né? Eu tenho conversado... Você me desculpa falar, né? Evidentemente, o Sintra vai concordar comigo. As pessoas não leem. As pessoas não leem. Você passa a informação, até a própria lei que está em debate, que ficou em debate. Ninguém conhece. As pessoas não conhecem. Alguém tem que ler e decodificar para a pessoa. Olha, isso aqui quer dizer isso. As pessoas não leem, né? Então, elas não leem também os informativos que as escolas mandam, que o sindicato manda, que o PROCON manda, também não lê. Eu vou pisar num calo aqui que até me compromete. A escola mandar informativo, muito bom. Obrigação disso é a mídia do governo, a mídia do Estado, né? Fazer serviço que é de interesse público. Sintra, a professora colocou a questão da compensação, né? Depois compensa essa coisa toda. Isso satisfaz os pais de alunos? E a questão, por exemplo, desse projeto da Câmara, de adiar pagamentos. Como é que está essa situação? O projeto ele é uma moratória, ele não trata do problema que os pais estão enfrentando, que é esse questionamento, como nós iremos mensurar
as horas que são dadas agora à distância. E essa continua sendo a minha questão, porque, imagine, vamos transformar isso em algo bem fácil de compreender. Suponhamos que nós tenhamos 100 horas que tenham sido perdidas ao longo desse período. Estou chutando um número redondo para facilitar. Vamos dizer que 60 horas foram dadas em videoaula e faltaram 40 horas. A minha pergunta, e que eu gostaria de retornar à professora Amabile, é o que vai acontecer agora com essa conta? Uma forma é dizer assim, eu estou considerando as 60 horas dadas em videoaula como uma hora dada em sala de aula e vou repor só 40. Ou se pode pensar, eu não vou mensurar essas 60 horas dadas em videoaula, porque eu não entendo que esse é o serviço que foi contratado. Eu vou mensurar num valor menor. Por exemplo, eu vou mensurar essas 60 como se tivessem dado 30 horas. E aí, as 70 que faltaram, agora eu vou repor da forma contratada. Se essa for a posição, eu sou completamente favorável. Inclusive, gostaria de colocar aqui que nós temos uma situação muito diferente de famílias que precisa ser considerado e que os consumidores também precisam estar sensíveis. Eu, particularmente, acho que na minha condição de funcionário público, que não tive redução nenhuma no salário, eu não pleitearia nenhum desconto com base em alguma dificuldade que eu estou tendo. Os pais precisam estar sensíveis a isso. Ao mesmo tempo, eu sei também que o serviço que me foi entregue foi diverso. No final das contas, o que a gente vai ter que colocar na balança, e é importante nessa equação econômica, é colocar a ideia de que eu preciso avaliar caso a caso e com parâmetros pré-determinados, para que não possa aparecer alguma coisa fora de contexto, e ao mesmo tempo eu avaliar o quanto vale uma videoaula. Então, mais uma vez, eu gostaria, se me permite, Jair, retornar com uma pergunta para o professor. Como ficaria a mensuração dessas horas dadas? As escolas vão considerar que essas horas valem o mesmo valor de uma hora dada em sala de aula, na hora que tiver que fazer a reposição? Cíntia, obrigada, né? Eu estou aqui meio que pressionada aqui com o tempo, mas eu vou responder para você. Obrigada pela pergunta. Eu creio que se a gente retornar de 1º de junho, isso nem vai ser considerado. Isso vai ser, a aula vai ser, não é videoaula, me desculpa, é aula intermediada pela internet. Videoaula é uma coisa que você, isso eu estou falando, pedagogicamente falando, você filma e joga. Essa aula onde o professor está dando a aula, só que intermediado pela plataforma, é a aula, só que é aula virtual, chamada aula virtual, né? A intenção da maioria das escolas, eu posso te dizer, é não considerar esse período. A partir de 1º de junho, fechar de 1º de junho em diante as 800 horas que a lei determina, né? E é nisso que nós estamos trabalhando firmemente, é não considerar. Agora, a gente está esperando que a gente retorne dia 1º de junho, que a gente retorne mesmo. Agora, a consideração de que uma aula virtual tem a validade de uma aula, ela não é feita pela escola, ela é feita pelos órgãos que legislam, como o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Estadual de Educação. Não somos nós que dizemos vai considerar ou não vai considerar, mas sim os órgãos que nos regulam, que são os Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Educação. É uma questão aí que envolve, digamos, a eficiência, né? Sim, eficácia. Uma aula, evidente, presencial. Sim, no Conselho Nacional, inclusive, essa é a grande discussão nesse momento, né? Provavelmente, depois que eles discutirem, a gente tem tido a oportunidade de ver também pela internet a discussão deles, depois que eles discutirem, eles vão dar um parecer, né? E, diante desse parecer, as escolas vão se adaptar, etc. e tal. Mas se a gente conseguir retornar dia 1º de junho, provavelmente isso não será contabilizado. Eu também desejo muito que a gente retorne. Sair dessa situação. Cíntia, eu agradeço demais a sua presença. Você notou aí, né? Discussão saudável, ótima, esclarecedora, de alta utilidade pública, obrigada, professora. Obrigada, e Cíntia. Eu já os convoco para aqui uns dias mais. E está evoluindo isso aí, como a professora colocou, né, Cíntia? Evoluindo a chegar-se a um denominador comum que agrade a todo mundo, não prejudica a escola, não prejudica o pai e principalmente o aluno. Obrigado, Cíntia. Um abraço aí. Professora, obrigado pela sua presença aqui. Tá? Obrigada. No próximo bloco, vamos falar de novo ainda, claro, óbvio, de consequências da crise
consequências sociais, comerciais, econômicas, empregatícias. Estará comigo aqui o vice-presidente do Sind Varejista, Sebastião Abrita. Espere um pouquinho só. Neste bloco eu converso com uma pessoa muito importante, líder de um segmento econômico da maior importância no DF, que é o Sind Varejista. O vice-presidente, Sebastião Abrita, está aqui comigo, melhor, no seu home office, né? Como deve, para se cuidar. Sebastião, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jair. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos estão ouvindo nesse momento. Eu quero provocar você inicialmente uma questão genérica. Hoje, o Sind Varejista deve estar sofrendo muito, recebendo muitas queixas e tentando dar soluções para os varejistas, principalmente os menores, pequenos, você vai analisar isso para a gente, que estão sofrendo e quase à beira de fechamento, né, Sebastião? Qual é a situação real hoje, por favor? Olha, realmente, Jair, a situação do mercado é uma situação muito delicada, o momento é muito delicado, um momento nunca visto na economia do mundo e nem muito menos no Distrito Federal, né? Eu quero dizer que o Sind Varejista montou uma força-tarefa de trabalho via home office para atender nossos associados. Fizemos um convênio com o BRB através do Supera DF, através do Márcio Faria, subsecretário. Fomos muito bem recebidos pelo Paulo Henrique, né, presidente do BRB, e pelo diretor Dario. Fez toda a diferença, a gente está atendendo os nossos associados, tem 1,5 bilhão de linha de crédito aí, que está disponível. Aqueles que não estão com nenhum problema, né, de negativação e têm sua documentação em dia, já foram atendidos, e os outros estão passando por outra análise e um outro meio que possa atendê-los a tempo e a hora. Você tem um percentual, outra coisa que foi feita... Oi? Não, interrompi. Desculpa, eu ia perguntar se você tem um percentual de redução nas vendas. É óbvio que reduziu. Tem uma ideia? Você tem já um número? Olha, o último dado que nós temos foi a venda de Páscoa, né? Que a gente só vendeu 30% do esperado. A gente estava esperando, antes da pandemia, atingir 1.700.000 ovos de Páscoa comercializados no Distrito Federal. E nós chegamos perto de 500.000 ovos de Páscoa. Isso porque os supermercados e as padarias permaneceram abertas, né? E também o nosso associado, as lojas específicas de chocolate, começaram a ter que reinventar, né? Ter que vender seus estoques via web, né? Via e-commerce, e fazer suas entregas por delivery. Isso minimizou um pouco. Então, nós já temos esse dado, que foi o dado da Páscoa. Nós temos uma grande preocupação com relação ao Dia das Mães, né? Que é a segunda melhor data no comércio do Brasil, né? Se fala, inclusive, em adiar as comemorações dos 60 anos de Brasília e também adiar a data do Dia das Mães. Você tem ideia disso, conhecimento disso? Eu tenho conhecimento com a questão de adiar o Dia das Mães, né? A comemoração do Dia das Mães no varejo do Distrito Federal. É um movimento que já se iniciou no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que isso deve ser uma tendência, né? Estão querendo transferir para o dia 12 de julho, até mesmo para dar tempo, né, dos comerciantes voltar às suas atividades, os consumidores ter aquela segurança que ele pode sair para ir às lojas comprar, que as lojas vão estar preparadas para receber eles, né, com todos os quesitos exigidos pela Secretaria de Saúde e com todos os cuidados, né? E também levando em conta, né, que o governo federal fez essa ação aí desses R$600 para a sociedade civil, e está tendo assim muita fila para as pessoas organizarem o CPF para poder ter acesso a esse benefício. E a gente espera que o comércio volte às suas atividades no dia 4 com os devidos cuidados para dar devida segurança ao consumidor, até mesmo
para o consumidor do varejo de Brasília ter condições de girar parte desse estoque com esse dinheiro que está sendo injetado na economia. A questão do estoque é importante, né, Sebastião? Agora, aquelas empresas com dificuldades extremas, tem uma ideia, todas elas voltam, não se sabe, né? Ninguém tem varinha mágica, né? Saber se voltam porque não sabe quando que acaba essa recessão, né? Esse fechamento, né? Jair, é muito difícil você calcular, mas a gente tem um levantamento assim que até o dia 3 de maio a gente espera que mais ou menos 300 lojas de varejo de Brasília e do entorno do Distrito Federal não vão abrir suas portas. É uma perspectiva porque tem empresários que já colocou seus funcionários de férias, tem empresário que já rescindiu o contrato naqueles 60, 90 dias, né, baseado naquela lei federal que as empresas de faturamento até 4 milhões e 800 anual têm esse direito. E de tudo isso, o pior é a incerteza, né? Quando você tem uma certeza que tal dia você possa abrir o seu comércio, cada um faz uma avaliação da sua situação financeira, do porte do seu comércio, para saber até onde ele aguenta. Então, uma das grandes dificuldades que o varejo está sentindo é essa incerteza. Será que eu vou poder abrir semana que vem? Será que eu vou poder abrir no dia 3? Entendeu? Então, não tem como você fazer uma programação, porque você coloca parte da equipe de férias, aí, se for demorar mais, você coloca o restante. Ou bota no afastado na rescisão, no contrato de trabalho que ficou autorizado pelo governo federal. Então, essa incerteza que dificulta um pouco, entendeu? Eu acho que o governador teve uma reunião com o setor produtivo e falou que 3 de maio ia liberar todo o comércio. Eles estão começando a se movimentar e tudo para reabrir isso com devidos cuidados e dar a segurança ao consumidor. Então é isso que a gente precisa, nós precisamos de retomar a economia, mesmo porque após a abertura do comércio, essas lojas não vão encher de consumidor, porque uma vez o consumo ele é garantido baseado no emprego e tem muita incerteza da manutenção do emprego. Então, no primeiro momento, o consumidor ele não vai às compras. Ele só está comprando o necessário, que é os supermercados estão abertos, a farmácia e as padarias, entendeu? É porque não vai ter dinheiro, né, Brita? Uma questão se coloca aí, penso eu, analisando sociologicamente, e você vai falar com autoridade, a questão é a seguinte, o que vai importar muito, muito, muito no varejista é criatividade, não é? Depois da crise. Com certeza, vai ter que ter muita criatividade, vai ter que ter muita união do setor, né? Porque nós do setor, o que eu prego é que se a pessoa puder manter o emprego, que ele segure o máximo possível. Porque se cada um fizer a sua parte, nós vamos sair dessa crise mais rápido. Agora, se todo mundo não querer investir um pouquinho ou usar um pouco daquilo que ganhou, não tem como a gente sair dessa crise rápido. Nós sabemos que tem empresas que antes da crise já estava com dificuldade, porque nossa economia ela vinha um pouco difícil, mas que já vinha apresentando crescimento mês a mês, as datas comemorativas já estão tendo bons resultados, mas que a gente estava amargando uns anos para trás aí de queda de faturamento, então não deu para recuperar. A locomotiva ela estava começando a embalar, aí aconteceu esse problema da pandemia aí, que, como diz o outro, é um negócio que nós vamos aprender com ele, conviver e ter que resolver essa situação. E, nesse momento, o que o varejista precisa de ter é calma, avaliar o negócio dele, porque não tem uma regra geral, não tem uma receita de bolo, né? Todos vão fazer assim, porque usando a criatividade, você indo para dentro do seu negócio de fato, olhando e analisando, porque o que é bom para um não vai ser bom para o outro, né? A presença, essa conversa é muito importante, de alto interesse público, não só para o consumidor, para as pessoas que compram, que vão às lojas do varejo, mas para os varejistas, principalmente aqueles que estão em maior dificuldade. Agradeço muito a Brita e olha, como a evolução da situação ainda vai para frente, eu quero já convidá-lo para outra ocasião, voltarmos a conversar conforme com melhores perspectivas aqui nesse programa. Muito obrigado a você, viu? Não, ok, eu que te agradeço a oportunidade aí, estamos juntos para a gente sair
dessa crise é possível, sair fortalecido, e pode ter certeza que dias melhores virão. Tudo passa, né? Só que quando a gente está na bonança, passa mais rápido. Quando tem as dificuldades, a gente sente mais a dificuldade. Mas eu tenho certeza que nós do varejo, a sociedade civil, não pode perder a fé e a esperança, né? A gente tendo a fé e a esperança, com certeza a gente vai sair lá na frente. Obrigado. Parabéns pelo trabalho do Cine Varejista aí com esse tour de force, né, para ajudar os empresários, né? E nós encerramos esse bloco aqui, agradecendo ao nosso amigo Abrita, vice-presidente do Cine Varejista. E no próximo bloco, gente, a estreia de Dani Ventura com sua coluna aqui, com duas empresárias da melhor qualidade do DF. Até lá. Brasília parou, mas a vida está em movimento. E nós que temos esta belíssima história de coragem e otimismo, estamos silenciosos hoje, mas temos muito para mostrar. Somos a força de trabalho que em 1000 dias construiu a nova capital do Brasil e ampliou as fronteiras nacionais. Unimos norte e sul, leste e oeste, integramos o país. Entre as asas e eixos de Brasília, pulsa o coração candango, feito de força, fé e coragem para construir e realizar. Somos muitos, somos fortes, temos muita história para contar. Esperança é a nossa bandeira, determinação é a nossa força. Então vamos juntos, dar a volta por cima e viver todos os sonhos que pulsam no coração candango. Paulo Otávio, 45 anos. Brasília, 60 anos. Os sonhos candangos vivem em cada um de nós. Obrigada, Jair. É uma alegria fazer parte agora do programa Brasília em Pauta e trazendo a minha coluna Dani Ventura, para trazer os assuntos da semana, os assuntos mais comentados sobre política, economia, desenvolvimento social e, claro, a pauta voltada também para as mulheres. E nessa estreia eu trago um assunto que é inovação e trouxe duas especialistas para falarem sobre o Covid, como é que nós vamos atravessar essa pós-crise. Ao meu lado, Rossana Pavanelli, consultora da FGV e PhD em processos colaborativos. Rossana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Do meu lado, Lígia Meirelles, vice-presidente do grupo Rodopolo CCV SA, também para conversarmos aqui um pouco sobre esse momento em que estamos passando. E eu vou começar a nossa conversa com a Rossana e provocá-la com uma pauta que tivemos recentemente com o presidente, aliás, da XP, que afirmou que para sair dessa crise, uma empreendedora como eles, de nível internacional, vai precisar do Estado. Nesse contexto, como é que você concorda com essa posição? O que você pensa sobre isso, Rossana? Então, Dani, eu concordo plenamente. Nós vivemos tempos difíceis como não antes vistos, não é? Então, hoje, o papel do Estado se faz fundamental em termos de reestruturação e alavancagem da economia. A crise agora vivida e a que viveremos nos próximos anos, não diria nem nos próximos meses, mesmo se for descoberta uma vacina, um protocolo muito seguro para dar conta do Covid-19, será até então não antes vista. Então, a mão do governo no sentido de injetar dinheiro no mercado para reestruturar as organizações é fundamental. Não é à toa que os Estados Unidos injetaram mais de 2 trilhões de dólares na economia e aqui no Brasil nós tivemos uma injeção de mais de 1 trilhão de reais. Agora, de nada adianta esse investimento se não houver um direcionamento, inclusive uma articulação com a iniciativa privada. Nos Estados Unidos, por exemplo, a liberação do recurso ela foi vinculada a todo um planejamento estruturado de não somente não demissões, mas de investimento em segmentos estratégicos, em segmentos-chave da economia,
para que houvesse um retorno imediato ao mercado. Então, é preciso se preocupar com ações de curto, médio e longo prazo, e sem a entrada do governo nesse momento com recurso, e recurso pesado, para bancar as instituições, inclusive privadas, é impossível se falar em reativação da economia. Agora, tudo isso precisa ser muito bem articulado, muito bem fundamentado. Pela primeira vez na história da humanidade recente, falando do século XIX, XXI, 2021, obviamente, não é? O Fundo Monetário Internacional disse que um país ser endividado, nesse momento, é algo positivo, só para a gente ter uma ideia do tamanho da crise. Nós temos aqui, então, obrigada, nós temos, então, aqui dois lados, né? A questão das empresas e, por outro lado, nós temos uma mudança que acredito que vai ser uma mudança profunda de comportamento do consumidor e de quem adquire os serviços, né? A outra ponta. Os consumidores têm, eu aposto um pouco que os consumidores estão indo para um caminho onde a razão de ser de uma organização, a responsabilidade social, o engajamento vai muito além da ponta do serviço prestado. E o que a gente pode esperar das organizações, Lígia, desse novo consumidor que vem aqui, vem com novas exigências, novas metodologias para compra, a gente tem agora as plataformas da internet, toda essa mudança. Como é que você consegue fazer esse link das empresas e esse nosso novo consumidor? Bem, antes de te responder isso, eu gostaria só de complementar o que a Rossana colocou. É muito importante a participação do Estado para que nós consigamos, de fato, fazer com que a reforma tributária venha a acontecer, porque isso já é uma reivindicação antiga e urgente, agora ela se torna muito mais urgente, né? Uma reestruturação nas questões das exigências para funcionamento das empresas, de maneira que nós tenhamos um padrão de segurança para oferecer serviços e produtos às pessoas, mas que isso seja, de certa forma, viável para que as empresas possam se reestruturar. Agora, respondendo à sua pergunta, eu vou me referir basicamente à questão digital, porque se nós fôssemos dizer aqui, se fôssemos traduzir todo o cenário de mudanças e as implicações que isso vai trazer para as empresas, nós passaríamos aqui o dia todo discutindo. Mas vamos nos ater à questão das empresas, ao posicionamento digital das empresas, né? Então vamos falar sobre isso, que eu acho que... Então, assim, as empresas hoje, elas se classificam como digitais, mas de fato o que se vê é que o fato de ter um site, uma plataforma de vendas, um relacionamento por internet, um CRM por internet, não a classifica como digital só por isso. A empresa de fato digital é aquela que usa as melhores ferramentas para poder oferecer aquilo que o cliente quer. Então, assim, nós temos hoje, por exemplo, sites que não são alimentados. Você coloca o site no ar e as empresas não percebem que os sites precisam ser atualizados constantemente. Eles são orgânicos, a empresa muda, a necessidade do cliente muda, né? Você tem plataformas de vendas que muitas vezes não conseguem alcançar a necessidade do cliente. Eu acompanho essa evolução da tecnologia já com 17 anos, isso há muito tempo atrás, né? Eu já estava atuando na informatização dos bancos, eu participei do processo de informatização do Banco HSBC. E quando nós chegamos aqui na ponta hoje, eu vejo que os principais aspectos que devem ser priorizados quando você pensa em tornar a sua empresa digital para se relacionar com o seu cliente, muitas vezes ele não é tão bem observado.
existe uma preocupação muito grande para a questão tecnológica. Eu preciso investir em tecnologia, eu preciso conhecer de tecnologia, mas aquela ferramenta em si só, por si só, ela não pode te dar os melhores resultados. Aí nós estamos falando de eficiência, né? Então, quando nós falamos em empresa digital, que é toda essa tendência, né? O que mais o Covid mexeu conosco, como estamos nos relacionando com os novos modelos de comunicação, os novos modelos de venda. Então, tudo isso é muito pungente nesse momento. Existem 3 pilares que sustentam uma empresa no sentido de que ela se realize com eficiência para o mercado. E elas continuam sendo os mesmos pilares de muitos anos atrás, de quando as empresas começaram a ter tecnologia como ferramenta de eficiência. Quais sejam? Liderança, cultura e pessoas, né? Cultura, porque toda tecnologia ela tem que ser utilizada para poder vender. O produto ele tem a razão de ser da empresa, né? A liderança, porque ela tem que preparar as pessoas, ela tem que preparar projetos para que essa cultura ela esteja no uso daquela ferramenta, e pessoas que precisam não só usar a tecnologia para realizar o processo de venda ou de comunicação das empresas, mas também precisam estar preparadas para aceitar e entender que podem transferir eficiência para o processo usando a tecnologia, né? Então, o processo é um pouco complexo. E, enfim, eu acho que esse é um grande desafio. Por outro lado, como último recado, que eu já sei que eu estou falando demais, eu quero dizer o seguinte: empresas, o mundo antecipou todas as mudanças que iriam acontecer nos próximos 20 anos. Está tudo acontecendo agora. Então, não é hora de plano de negócio. A hora da retomada é hora de modelo de negócio. Qual a diferença? O modelo de negócio você faz quando você está começando a sua empresa, que você precisa entender quem vai ser o meu fornecedor, como o meu cliente espera que eu o atenda, como o meu produto tem que chegar no mercado. Então, isso é muito importante e é uma recomendação que a gente faz, especialmente porque nós temos toda uma mudança também de pensamento, de organização das indústrias, dos produtos, da segurança de venda, enfim, são muitas tarefas. Nós temos que ser muito eficientes. Volta. A questão da tecnologia e dos processos é, sem dúvida, o maior gancho que nós estamos vendo no momento de crise. E continuando em inovação e falando sobre tecnologia, aliás, é a tecnologia que tem nos conectado, né, durante esse processo de crise, mudando tendências de compras, o teletrabalho, ou seja, tivemos que nos adaptar a novas metodologias, apesar da Lígia ter falado também que muitas tendências já estavam, já tinham sido antecipadas. Eu vou jogar na sua mão essa previsão de futuro, que eu sei que é muito difícil nesse momento, né? Conseguir vislumbrar o que a gente pode fazer a partir desses novos arranjos. Como é que você enxerga a relação comercial, de inovação, de consumo a partir desse momento? O que você pode dar de previsão sobre isso? Então, Dani, eu acho que qualquer pessoa que nesse momento se atrever a dar uma previsão absoluta ou a traçar um cenário com grande probabilidade de realização vai errar, né? Porque infelizmente nós não temos aquilo que todos gostariam, sobretudo no mercado financeiro, que é uma bola de cristal. Mas há comportamentos, conforme os que a Lígia inclusive compartilhou,
que eles já vêm caminhando, né, o que seria a quarta revolução industrial. Muita gente fala de indústria 4.0, que é na realidade a automação dos processos que são repetitivos e a substituição por processos que sejam feitos por robôs, por uma inteligência artificial. Se falava muito em home office, hoje home office de uma hora para outra virou uma realidade. As empresas estão revendo as suas estruturas, inclusive em termos de quantitativo e modelos de trabalho, não é? É muito importante você ter esses modelos que suportem os novos tempos. Com certeza, se a gente pode afirmar alguma coisa nesse momento de crise, de transição, é que os consumidores sairão mais conscientes, assim como as organizações. Então, eu acredito que a pirâmide de consumo, ela tenda a dar um valor maior para o consumo consciente, né? E esse consumo consciente é um consumo mais racional. Em curto e médio prazo, eu inclusive acredito que os produtos supérfluos, eles tendam a ser diminuídos em termos de consumo. As pessoas vão se perguntar, para que eu vou consumir o quê, de que forma, inclusive a questão da sustentabilidade. Uma outra tendência é o reforço no propósito. Então, isso é um legado da geração mais nova, da geração Y, também trazida pelos millennials, e que foi abraçado por todas as demais gerações. Então, qual é o nosso propósito nessa vida? O que nós estamos fazendo? Qual que é a minha contribuição, seja no nível micro da empresa, seja na minha cidade, no meu estado, ao país? Então, essa busca pelo propósito, eu acredito que seja uma das tendências que venha para ficar, não é? Nós, de uma hora para outra, como muito bem colocado pela Lígia, nós antecipamos algo que poderia acontecer em 5, 10, 15 anos, não é? Que é se trabalhar muito a tecnologia. Hoje isso está real, a gente tem robôs nos hospitais que antes não eram utilizados e que sequer tinham sido experimentados antes, fazendo atendimento justamente por uma questão de contágio e da diminuição do quantitativo dos profissionais de saúde. Isso tudo está sendo muito trabalhado. Então, um consumo mais consciente, as empresas revendo as suas estruturas de trabalho. Na verdade, a gente vai enfrentar um número muito grande de pessoas fora da economia, de desempregados. Nos Estados Unidos, quando se falava em 5% de desemprego, já seria uma crise. Imagina agora, eles estão com... Só para se ter uma ideia, a OIT estimou que no mundo todo fosse ter cerca de 25 milhões de desempregados. Esse é o número atual próximo dos Estados Unidos. Imagina isso no Brasil. No Brasil nós temos 40% de informais e pessoas acostumadas a comercializar de uma maneira diferente. Como que isso se dará daqui para frente, né? Cada vez mais em plataformas tecnológicas. É preciso também criar alguma forma adicional de renda. Isso já estava previsto para a quarta revolução industrial, para a automação, não é? Então, hoje já se fala em renda média universal, os governos estão muito preocupados. Agora, não pode ser só dar uma renda para complementar a condição de vida daquele cidadão, daquela família. É preciso que essa renda também seja direcionada para se reestruturar os negócios, porque senão nós estaremos fadados a passar por uma situação muito parecida com a qual o país passou, não é? De onde se investia muito em bolsa família, bolsa complementação, e a economia não conseguiu suportar esse modelo e acabou sendo afetada também drasticamente. Esse é um assunto inesgotável, né? Então eu já antecipo um convite para retomarmos essa conversa num próximo programa e agradeço aqui a presença de vocês, obrigada por participar. E Jair, é com você. Ok, Dani, obrigado pela sua presença, você não me surpreendeu, eu conheço a sua competência, parabéns. Olha, o programa Brasília em Pauta volta no próximo domingo, 13h. Estejam com a gente.